Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro de um conjunto de webinars que o Conselho Estratégico Nacional do PSD organiza, tendo como tema o Programa Estratégico e dos Fundos Europeus do Partido Social Democrata. Durante as próximas 2 semanas irão sendo realizados webinars sobre várias óticas de análise do Programa Estratégico e dos Fundos Europeus do PSD, em linha com secções temáticas sobre as quais se organiza o Conselho Estratégico Nacional. O meu nome é Miguel de Castro Neto, sou o coordenador da secção Infraestruturas e Obras Públicas, em conjunto com Filipe Roseta e João Sousa Rego, que me acompanham neste webinar. Durante os próximos 20, 30 minutos, iremos fazer uma partilha da nossa visão sobre este tema, que resulta... Isto foi parar ao Instituto e em vez de ir parar ao... que resultou do trabalho que desenvolvemos ao longo dos últimos meses com as distritais e as pessoas que, a nível local, se quiseram envolver neste exercício. Como muito bem sabemos, o Plano de Resiliência e Recuperação, que foi colocado em consulta pública, que termina hoje, apresenta um conjunto de 36 reformas que depois se distribuem por 77 investimentos em áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros. Este plano de recuperação e resiliência apresentado pelo governo português, agora em sede de consulta pública, resultou, e vale a pena relembrar, de uma apresentação do plano de recuperação e resiliência europeu, efetuada por Ursula von der Leyen em Lisboa, em 29 de setembro de 2020. E porquê é que eu faço referência a essa data? Porque na altura a Presidente da Comissão Europeia referia que Portugal é um país que sempre navegou por mares nunca antes navegados, e evocava Luís de Camões nesta apresentação. E quando nós olhamos para o plano que temos à nossa frente, em contraponto com aquele que o PSD apresenta, nós ficamos mais, como dizia Séneca, que era: não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. E é desse o nosso ponto de partida. E porquê? Quando nós olhamos para o plano de recuperação e resiliência, consideramos que há nitidamente uma falta de orientação estratégica, uma falta de definição clara de objetivos que visem promover o desenvolvimento económico do país, que visem apostar nas empresas, acelerar o crescimento da produtividade e promover as exportações no nosso país. Do nosso ponto de vista, é um plano excessivamente estatizante, que aposta demais no investimento do Estado e no Estado, quando deveria ser colocado ao serviço da sociedade e promover efetivamente a sua recuperação e resiliência pós-pandemia. E nesse sentido, há aqui dois traços. O plano de recuperação traduz, na realidade, num plano de recuperação de promessas permanentemente adiadas, e a resiliência do país, do nosso ponto de vista, está longe de responder às necessidades de promover um desenvolvimento integrado e coeso de todo o território nacional, garantindo que nós conseguimos efetivamente obter níveis de desenvolvimento íntegro para todos os que vivem e trabalham no nosso país, em qualquer ponto do território nacional. E esta é, digamos assim, o paradigma sob o qual nós trabalhamos em sede de programa estratégico e dos fundos europeus do PSD. Quais eram os nossos objetivos e o que é que nós colocamos como ambição? Queremos garantir padrões de acessibilidade e conectividade física e digital. Queremos promover a integração de todas as redes e obras públicas numa hierarquia territorial clara e coesa, aos diferentes níveis territoriais, e apoiar práticas de cooperação territorial, permitindo assim contribuir para um desenvolvimento do país em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a necessária transição energética e descarbonização, em paralelo com uma fundamental evolução para a economia circular. E, portanto, nós ambicionamos sustentabilidade, inclusão, transparência, segurança e resiliência.
E consideramos que isso será alcançado através de uma aposta clara na inteligência urbana e territorial nacional. Nesse sentido, consideramos que este momento que nós vivemos, este quadro de profunda transformação, em que nós vamos ter acesso a um orçamento que não se devemos esquecer que é um orçamento que é limitado e que deve ser utilizado entre usos alternativos. E, portanto, deveria ser feita uma avaliação clara de que estes investimentos, e estamos hoje aqui a falar de infraestruturas e obras públicas, deveria ser feito com um conhecimento claro e transparente, não apenas de que investimentos se trata, mas também quais é que são objetivamente e quantitativamente os resultados que se pretendem alcançar com a sua prossecução. Isto é tanto mais relevante quando hoje, vivendo a transformação digital que todos nós conhecemos, deveríamos estar a apostar na utilização dessa mesma transformação digital para podermos construir políticas públicas assentes em dados, onde as mesmas podem ser planeadas, executadas, monitorizadas e avaliadas de forma transparente e com total quantificação de todo o processo. Nesse sentido, consideramos que a nossa proposta assenta em 4 vetores de acessibilidade. 4 tipos diferentes de acessibilidade. Uma primeira acessibilidade que é física, e estamos a falar de, obviamente, apoiar a realização de todos os investimentos há muito adiados, tendo como ambição garantir níveis mínimos de acessibilidade física em todo o país. Em alguns casos de forma integral, como é a rodoviária e a ferroviária, noutros casos, obviamente, fruto das condicionantes decorrentes do próprio meio de transporte, na portuária e aeroportuária, quando tal se justificar. Portanto, acessibilidade física. Em paralelo com esta acessibilidade física, a acessibilidade digital. O discurso da transformação digital deveria ser, de facto, acompanhado de um investimento imediato na acessibilidade digital em todo o território nacional. O contexto da pandemia veio colocar a nu as fragilidades, a fratura digital que existe no nosso país, que tem impactos imediatos hoje no ensino à distância, no teletrabalho, nas consultas online, mas se nós pensarmos um pouco, a nossa reflexão rapidamente nos mostra que a acessibilidade digital não tem apenas estes impactos, tem impactos no potencial de captação de investimento e de criação de emprego, tem impactos no contrariar a desertificação humana do interior do território, porque a acessibilidade digital hoje é um direito fundamental e a acessibilidade digital hoje é um verdadeiro elevador social para muitas faixas da nossa população. Portanto, acessibilidade física e acessibilidade digital. Uma terceira acessibilidade é a acessibilidade aos serviços de interesse geral. Nós temos que garantir, quer combinando de forma virtuosa a acessibilidade física e a acessibilidade digital, que todos tenham acesso aos serviços denominados de interesse geral, onde quer que residem, onde quer que trabalhem no país. E o quarto e último aspecto da acessibilidade, que deveria ser transversal a tudo o que é feito neste contexto de investimento no quadro comunitário que se aproxima, neste plano de recuperação e resiliência do ponto de vista das propostas do PSD, que é o acesso ao conhecimento. Nós devíamos ter um quadro transparente de disponibilização de dados que suportam as opções tomadas, que permitem a sua monitorização ao longo do tempo e permitem avaliar se, de facto, as políticas públicas que foram estabelecidas estão a cumprir com os resultados que foram definidos inicialmente. E, portanto, para concluir, como disse no início, deveríamos ter hoje um plano que tem objetivos, tem opções, permite-nos confirmar que, de facto, promove a coesão territorial e não é, mais uma vez, uma aposta no investimento que desequilibra o país e promove a sua desertificação. Tudo isto deveria ser feito de forma transparente, disponibilizando os dados e o conhecimento para nós podermos não só tomar decisões em sede de planeamento e de investimento, mas também avaliar os resultados que são alcançados e, portanto, promover uma política de dados abertos, envolvendo de forma virtuosa o setor público
e o setor privado. Dito isto, esta necessidade, digamos assim, de ter um quadro claro de propósito a alcançar, devidamente quantificado e estabelecido formalmente, que responda aos desafios do país no seu todo, deveríamos também perceber como é que nós podemos operacionalizar esta transformação e aproveitar esta oportunidade que poderá eventualmente ser uma das derradeiras oportunidades para nós estancarmos a desertificação do interior do nosso país e promovermos um desenvolvimento sustentável de todo o território nacional. E estou a falar da governação deste plano. Quer isto dizer o quê? Do nosso ponto de vista, em sede de programa estratégico e dos fundos europeus, deveria haver um mecanismo de governação que fosse transparente, colaborativo e com o mínimo de burocracia possível, assegurando a transparência e combatendo a corrupção. Mas essa é apenas uma das faces da governação que importava acautelar. Para nós conseguirmos cumprir a ambição que está estabelecida, nomeadamente responder à emergência climática, à descarbonização e à transição energética, a Europa, em sede de Green Deal, estabelece como ambição, em 2050, sermos um continente climaticamente neutro. O Horizonte Europa ambiciona que a Europa tenha 100 cidades inteligentes e climaticamente neutras até 2030. Leva-me para a segunda dimensão da governação. Do nosso ponto de vista, os verdadeiros atores que deveriam ser os motores desta mudança, os protagonistas da recuperação e da resiliência, deveria ser o território, deveriam ser os autarcas, deveriam ser as comunidades intermunicipais, deviam ser quem, no terreno, conhece as necessidades, define as prioridades, em articulação, obviamente, com os diferentes governos às diferentes escalas territoriais, porque são eles que efetivamente conseguem fazer a mudança e são, como muito bem vimos, no combate à pandemia, foram os autarcas que estiveram na linha frente e conseguiram responder aos desafios. E, portanto, do nosso ponto de vista, nós deveríamos apostar claramente nesta necessidade de envolver o território, de envolver as cidades e vilas na transformação profunda que nós ambicionamos alcançar em sede de fundos europeus que agora começarão a chegar ao nosso país. E, nesse sentido, acreditamos, deveríamos pensar como é que as cidades, os territórios, deveriam não distribuir o seu esforço e as suas iniciativas por múltiplos instrumentos de planeamento, PAMUs, PEDUs, estratégias de habitação local, quer dizer, há imensos instrumentos de planeamento. Deveríamos permitir às cidades definir a sua estratégia para o quadro comunitário que aí vem e, de forma integrada, cobrir as várias dimensões que nós temos que atacar, porque são as cidades, não apenas pelo protagonismo que reconhecemos aos autarcas, mas também porque nas cidades é onde reside a maioria da população, é onde nós produzimos mais gases com efeitos de estufa, é onde produzimos mais resíduos, é onde consumimos mais energia e, portanto, será nas cidades e nas vilas que nós vamos travar a batalha que temos pela frente. E, nesse sentido, os autarcas têm aqui um papel extremamente relevante. E deixava a última nota, que não deixa de ser curioso, que os autarcas foram incluídos no processo de consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência, que hoje termina, e não na sua construção. Como eu referi inicialmente, a ambição é um país mais coeso, um país mais seguro, um país mais resiliente, mas um país capaz de promover o seu desenvolvimento económico de forma sustentável e, do nosso ponto de vista e de acordo com o Programa Estratégico dos Fundos Europeus, nós devíamos alavancar este desenvolvimento apostando nas empresas, apostando no setor privado, na criação de emprego e na nossa capacidade exportadora. Eu passava de imediato a palavra a Filipa Roseta para também nos deixar aqui algumas notas sobre este programa e o futuro que temos. Filipa? Obrigada, Miguel. Sabe se eu consigo, já está a partilhar? Já. Pronto.
Então, muito obrigada, boa tarde a todos. Eu vou focar-me aqui na questão da habitação, portanto eu estou aqui nós temos esta missão de pensar como é que vamos resolver o problema da habitação, vou focar-me porque temos uma visão bastante alternativa, é a maior componente do Plano de Recuperação e Resiliência, tem quase 3 mil milhões de euros, e o nosso objetivo é tentar apoiar quem precisa sem somar dívida a dívida, este é o desafio que nós nos propusemos. Para isto temos 4 pilares: reciclar o património vazio, recuperar o investimento da construção, integrar várias gerações em cada imóvel e eliminar a burocracia. São o choque que nós precisamos para conseguir ter uma política de habitação que não depende tanto desta bazuca. Reciclar o património vazio e abandonado. Esta é a primeira prioridade. Qualquer autarca que esteja agora a imaginar que vai candidatar-se a uma Câmara e que quer ter uma política de habitação, a primeira coisa que tem que fazer é uma Carta Municipal de Habitação, que basicamente é uma planta do Conselho identificando onde é que está o património público vazio. Este é o recurso que os autarcas têm para começar a revolução que é preciso para pensar a habitação para todos. A segunda é, nessa mesma planta, acrescentar não só os imóveis do Estado, os imóveis municipais, como também fazer contactos e acrescentar os imóveis de instituições sem fins lucrativos e, eventualmente, até de património privado abandonado. Portanto, o primeiro recurso da política de habitação, a nosso ver, não é a bazuca, nem é a vitamina, é mesmo o património que já cá temos e que está subaproveitado. É gerir bem os nossos recursos em vez de precisar de juntar mais dívida à dívida. O segundo ponto é recuperar o investimento que vamos fazer na construção. Portanto, nós já temos o património, está todo identificado nas cartas municipais, vamos ter que construir. Esse dinheiro que nós vamos investir na construção, para nós vai ter que ser recuperado de alguma maneira. Como? Fazendo para cada imóvel uma mistura de rendas, 2/3 acessíveis e 1/3 social. A ideia é que estas rendas alimentem um fundo de habitação e que se prolongue este sistema para chegar a mais pessoas. Também vamos poupar na fatura energética e aqui é que está verdadeiramente a grande diferença da política de habitação do PSD, daquela que o Governo está a fazer, é que para nós combater a pobreza energética é combater a pobreza habitacional. É a mesma coisa e é assim que se faz. Portanto, a ideia aqui é precisamente começar a eliminar a pobreza energética de baixo para cima. Não disse há pouco, mas estes círculos que vocês estão aqui a ver são propostas que o grupo parlamentar do PSD já fez de alguma maneira neste último ano, desde 2019, desde as últimas eleições. Aqui em cima, sobre o património público, já fizemos propostas, sobre o combate à pobreza energética e por aí combater a pobreza habitacional, também já fizemos propostas e continuamos a fazer, tem sido um dos temas que nós temos feito mais na Assembleia da República. Aqui o SEN tem sido um veículo para pensarmos temas que depois levamos para dentro da Assembleia e discutimos. Como é que nós integramos várias gerações em cada imóvel? Precisamente se tivermos 2/3 de renda acessível e 1/3 de carências urgentes, vamos naturalmente ter uma mistura de várias gerações por imóvel. Mas queremos fazer mais do que isto, queremos ter a certeza absoluta que há a dignidade da habitação no envelhecimento e queremos ter a certeza absoluta que todos estes imóveis estão de alguma maneira vocacionados para responder àquilo que o país precisa, que é encarar os lares como habitação. Uma habitação em cada lar. Isto foi uma das coisas também que descobrimos com a pandemia, o horror de 3.500 lares ilegais e que nós nem sabemos o que é que se passa, e nós incluímos isto na política de habitação e também foi já uma proposta em sede da Assembleia da República e dirigir a política de habitação para o envelhecimento. Limitar as escalas de intervenções para não termos bairros sociais. Nós queremos poucos edifícios diluídos na cidade e não grandes guetos sociais onde ninguém vai e onde vamos estar a gastar dinheiro para fazer guetos que vamos ter que estar a demolir daqui a 20 anos ou a reconstruir daqui a 20 anos. Quarto e último ponto, eliminar a burocracia. Choque total e brutal, dizer a toda a gente urgentemente que está em qualquer serviço público tem que reduzir 10 a 20% das tramitações, sem cortar o rigor técnico. Qualquer pessoa que esteja neste momento em qualquer instituição tem que fazer este esforço, é uma missão nacional. Só isto por si vai baixar o custo da habitação. Só isto por si vai fazer que haja mais produção de habitação acessível. Portanto, isto todos nós temos que fazer um esforço, cada um da sua posição e onde está, para cortar as exigências burocráticas de cada procedimento. Isto não é difícil, não é impossível, o licenciamento urbanístico, no caso da habitação, é o mais relevante, mas há outros tipos de licenciamentos por aí fora e todos eles vão ter que ser cortados 10 a 20% de cadastros notários, todos eles 10 a 20%. Outra área muito importante, as áreas urbanas de género ilegal, é quase tudo privados, imensas, pessoas que estão há mais de 20 anos a tentar legalizar as suas casas e não conseguem por questões burocráticas. Flexibilizar para resolver o problema destas pessoas, tendo atenção a REN e os riscos de saúde e de vida.
muita atenção às moratórias de crédito à habitação. Vão começar a acabar agora, portanto temos mais de 300 mil moratórias de crédito à habitação, as privadas vão começar a acabar agora e as públicas, que são 170 mil, as públicas ficam até setembro. Mas temos que olhar para isto e ter um plano, isto não podemos esperar para ver o que é que vai acontecer. Portanto, temos que olhar para isto e ter um plano para o que é que vai acontecer nesta transição, ir acompanhando com os bancos, articulando para ver, e sempre com a perspectiva de tentar manter as pessoas onde estão até a recuperação económica realmente arrancar. Isto foi também o papel do grupo parlamentar do PSD nestas últimas, nestas partes, nesta legislação toda que saiu para o Covid, foi sempre essa a nossa posição e vai continuar a ser. As pessoas perderam o emprego não por culpa delas, a pandemia fechou e não conseguem pagar a casa e tem que se tentar, enquanto a economia não recupera, ter muita atenção às 300 mil moratórias de crédito. 300 mil, só para terem uma noção, Lisboa, o Conselho tem 240 mil fogos, portanto isto é mais do que o Conselho de Lisboa em moratórias de pessoas que não estão a pagar o crédito aos bancos. Último, fundir a política de habitação com a estratégia a longo prazo para a renovação dos edifícios. Aqui sim, o que nós propomos, como vocês já propuseram e o Miguel disse muito bem no princípio, é uma visão real de sustentabilidade, ou seja, não se constrói nada que não seja para produzir edifícios que consigam ter uma visão de produção descentralizada de energia, que consigam caminhar nos acordos de Paris que o nosso país assinou e que se comprometeu a cumprir, que estão materializados numa coisa chamada Estratégia a Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios, que é ELP e que obriga Portugal até 2050 a renovar 70% do seu parque edificado, dada a fraca qualidade do seu parque edificado. Portanto, a política de habitação é muito mais do que aquilo que o Governo está a dizer e, acima de tudo, e essa é que é a boa notícia, esta política de habitação até podia ser feita sem a bazuca. A bazuca pode ajudar, pode acelerar, pode ser um arranque bom, mas nós temos capacidade para fazer isto sem a bazuca e sem a vitamina. E, portanto, vamos continuar a bater nesta tecla, vamos continuar a dizer que não queremos mais guetos de habitação social construídos como foram muitos feitos nos anos 80 e 90, que são os bairros problemáticos hoje em dia, que são os que nós hoje em dia vamos ter que refazer, reinventar, porque não correram bem, já aprendemos muito, temos mais de 100 anos de políticas de habitação, temos muitas experiências positivas e vamos ser capazes de construir sociedade sustentável. O que é preciso, acima de tudo, que é o que nós temos feito com o melhor empenho, ouvir todos e convocar todos. Portanto, temos convocado e temos ouvido todo o setor da habitação, desde a produção, projetistas, administração pública, construtoras, horas profissionais, ao mercado, promotores, proprietários, inquilinos, associações, à política, aos agentes políticos, decisores políticos, militantes, ativistas, organizações não governamentais e à ciência, aos cientistas, aos laboratórios, à investigação, à academia, ou seja, nós estamos a ouvir todos, a convocar todos, porque o nosso país é capaz de transformar, de criar uma política de habitação que apoia quem precisa sem somar dívida à dívida. E por isso estamos aqui disponíveis para continuar a conversar com quem quiser conversar connosco e a continuar deste pensamento que sai do CEN a continuar a levar propostas para a Assembleia da República e nós somos capazes de muito melhor. Por isso, Miguel. Muito obrigado, Filipa, pela partilha do trabalho que temos vindo a desenvolver no tema da habitação. João Sousa Rego, para fechar. Não se ouve, João. Não se ouve. Ouve-se mal, deve ser o som mesmo, porque está-se a ouvir um pouco, não é mudo. É o som que está abaixo. Não se ouve? Não. Estão-me a ouvir? Não? Muito baixo, ouve-se muito baixo, não consegue subir o som? Está a subir no máximo. Não dá. João, enquanto tenta, eventualmente, só então, eu acho que há aqui uma nota que a Filipa Roseta referiu, que eu gostava de reforçar, não sei se ficou suficientemente clara, mas nós deveríamos ter uma ambição para o país, devíamos pensar o que é que nós queremos que aconteça e aonde, para garantir que nós conseguimos todos, enquanto país, enquanto nação, desenvolvermos e garantir
níveis de desenvolvimento e de rendimento, independentemente do local onde a pessoa vive. E eu acho que esse deveria ser a nossa ambição e julgamos também que era essa a estratégia que estava por trás do mecanismo da recuperação e resiliência. Não é recuperar onde estávamos, era aproveitar esta oportunidade e promover a necessária mudança para outro modelo de desenvolvimento. Sim. E é isso que nós não estamos a fazer e não nos parece que o caminho que esteja a ser seguido esteja a ser o correto. João? Sim. Agora julgo que já me ouvem. Excelente. Boa tarde a todos. Nós consideramos que o PRR deverá ser um plano de convergência económica e de melhoria de qualidade de vida dos portugueses, apostando em investimentos reprodutivos e estratégicos para o país. Precisamos de olhar para a nossa complexa rede de infraestruturas nacionais e perceber onde é que nós podemos investir para ganhar competitividade e relançar a nossa economia, numa economia pós-pandemia, que se quer verde, inteligente e sustentável. E neste âmbito eu convidava também a olhar para as nossas cidades, a aposta no desenvolvimento das cidades, no desenvolvimento das cidades inteligentes. Nós consideramos que as cidades e a aposta neste desenvolvimento, nomeadamente nas cidades intermédias, é uma aposta ganhadora. É ganhadora porque vai promover um desenvolvimento do país como um todo, em coesão territorial, e vai criar soluções que compensem e que valorizem determinadas especificidades de umas cidades em detrimento de outras e umas se possam complementando com o desenvolvimento económico ganhador. Tendo como objetivo a cidade inteligente, nós consideramos que isto implica uma efetiva integração de sistemas físicos, humanos e digitais no ambiente da cidade para o desenvolvimento de um futuro sustentável, próspero e inclusivo para os cidadãos. As cidades são capazes de criar valor, de ganhar uma capacidade de escala muito significativa e criar uma dinâmica de inovação digital que as torna mais próximas de qualquer parte do mundo, criando assim maior competitividade entre elas e reduzindo as assimetrias das cidades interior-litoral. Neste âmbito existem uma série de projetos, alguns programas que podem ser valorizados e definidos de forma nacional para o desenvolvimento das cidades e aplicados depois a cada estratégia local. É necessário, e reforçando o que já foi dito, assegurar a cobertura com acesso à internet de todas as cidades e, portanto, permitindo a garantia de não existência de pontos negros em algumas zonas do país e, portanto, esse acesso ser transversal. É também necessário criar um programa de apoio à constituição de bases de dados públicas com a informação da própria gestão da cidade, capaz de, com ela e com esta informação trabalhada, apoiar a própria tomada de decisão da gestão da cidade, nomeadamente através de plataformas de gestão públicas que permitam decisão em tempo real e, portanto, que permitam uma maior eficiência da administração. É necessário investir em serviços e infraestruturas locais mais sustentáveis e resilientes, promovendo ganhos de eficiência na utilização dos recursos e a redução da pegada carbónica, e aqui uma clara ligação ao desenvolvimento verde, que será uma grande aposta pós-pandemia, nomeadamente com a redução de pegadas de carbono e com as cidades de carbono zero, e o desenvolvimento do setor empresarial através da constituição de incubadoras de empresas e aceleradoras que promovam a cocriação de novos produtos e serviços de inteligência urbana. E estas soluções de desenvolvimento de cidades
permite um desenvolvimento do país como um todo e permite um desenvolvimento coeso e justo de um Portugal que se quer único. Muito obrigado, João. Não havia uma forma melhor de terminar este nosso webinar. E eu relembrava, há uma pensadora das cidades, que é Jane Jacobs, que referia que as cidades só são para todos, só são de todos apenas se forem construídas por todos e para todos. E o país que nós ambicionamos construir e aquele que queremos é um país que será para todos apenas e se for construído por todos e com todos. E era com isto, com esta mensagem que nós terminávamos. Deixávamos aqui a lembrança de que amanhã continuam os webinars já com o tema do ensino superior e ciência e deixamos o convite a quem quiser colaborar neste esforço de co-criação e de inteligência coletiva que fazemos em sede do Conselho Estratégico Nacional, que através das distritais do PSD se juntem a nós e todos juntos certamente iremos construir um país diferente e melhor. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.